Boa tarde! Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta segunda-feira. E estamos agora em novo horário, hein? Pois é, a partir de agora o programa Linha Aberta passa a ser apresentado a partir das 5h30, porque a gente já está entrando em clima de Copa do Mundo, já vem a Copa do Mundo aí, e aí a gente vai ter o jogo das 3 da tarde, e não dá na hora do programa, a gente quer assistir o jogo, né? É isso, Zé Fernando. Boa tarde, Zé Fernando Rabichini. Boa tarde aos nossos internautas, e não tenha dúvida, a Copa do Mundo é a coisa mais gostosa para quem gosta de futebol. Eu perdi, sabe, um pouco assim, aquela letra grande, sabe? Da seleção brasileira, da torcida, da seleção brasileira. Mas de Copa do Mundo, não. Eu faço questão de, desde 86, é isso? Você falou da Bandeirantes. Assistir todos os jogos. Eu pedia férias quando eu estava trabalhando, porque eu acho que para quem gosta de futebol, é ali que nós vamos... Não sou contra de Copa do Mundo sem 2 em 2 anos, eu não sou contra. Você acha que deveria ter de 2 em 2 anos? Acho que a corrupção deve ser cobrada. Né? Eu acho que não pode confundir as coisas. Que uma vez que eu tenho, mas se for de 2 em 2 anos, os caras vão roubar mais. Não, prende os ladrão, mas deixa a Copa do Mundo. Não, duas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, né? Estão fazendo aqui na Praça da Matriz, estou ao lado aqui do Zé Fernando Rabichini. Se tá Você viu que eu tô mais alto. No púlpito. Questão de hierarquia. Hierarquia. Estamos ali, ó. Vai que você tá ali no adro da Igreja da Matriz e eu tô. Velho, né? Eu tô mais aqui pro cantinho. Mais novo. Não, que você falou de Copa do Mundo. Eu acho o seguinte, que a Copa do Mundo é a cada 4 anos e você tem esses investimentos, que nem aqui no Brasil, um monte de elefante branco, um monte de coisa nesse sentido. Agora, você acha que a FIFA não poderia ter a cidade da FIFA? Aí você poderia fazer a cada 4 anos, ou se for num prazo menor, não sei o quê. O que você faz? Você já tem lá um local com 5 estádios de futebol. Você vai ter nesse local já toda a condição de estacionamento. Você vai ter hotéis. Você vai ter tudo. Você imaginou? Então, o que a gente faz quando não tem Copa do Mundo? Há um ano tem o Mundial Sub-23, tem o Sub-17, você pode fazer o Mundial de Clubes, e aí teria aquele investimento, aquela oportunidade. Depois você vai só usando. E não seria legal, poxa, eu tô indo lá para a cidade da FIFA, porque sempre vai ter alguém e tal. Igual eu acho que valeria isso também para Olimpíadas, e para jogos regionais e jogos abertos. Então, nós vamos pegar aqui, acho que é Monte Alto, né, onde a gente teve a primeira edição dos Jogos Abertos. Lá nós vamos construir ginásios de esportes, estádios, e aí, sempre naquele local. Aí você já vai criando expectativa de ir para aquele local. Porque toda vez que tem jogos regionais, ou Jogos Olímpicos, ou Copa do Mundo, se gasta um monte de dinheiro para fazer estádios e ginásios que depois ficam aí. Não poderia já ter um local que seria uma atração turística? Sim, e nós não temos os parques temáticos? Sim. Qual é o problema de nós termos esses dias? Você vai lá no parque da Disney, exatamente, você vai no Beto Carreiro, como a gente veio falando no caminho. Tem do ZT, aquele rapaz lá que escreve aqueles livros, aquele senhor já é bastante idade, escreve os livros de ET, ele é suíço, né? Ele tem um parque temático de ET na Suíça. Qual é o problema de se ter uma cidade? Nenhum. O pessoal não vai todo ano para Disney, como você disse. Qual é o problema? Aí você teria um imenso museu nesse lugar. Exatamente. E você teria sempre alguns jogos. Você poderia até fazer o seguinte, olha, alguns jogos que vão acontecer de alguns campeonatos, a gente vai até levar para esse local. Você teria sempre. Sem problema nenhum. Eu acho até, Wander, que essa ideia agora, eu não vi direito a lei como vai ser. Mas me pareceu que essa ideia é boa, mas essa de ter o local próprio é melhor. Opa, eu vou patentear essa daí, começar a falar. Mas essa ideia é melhor. Agora, essa ideia que esse presidente atual da FIFA fez, de serem vários triangulares, tudo também, porque como Olimpíadas, a Copa do Mundo, daqui a pouco não vai caber em qualquer lugar. A Olimpíada já não cabe em qualquer lugar e existe já há vários jogos que tem um número X. Se não me engano, são 10.400, não sei quanto atletas. Não pode passar. Não pode passar disso. Porque para pôr esses 10.000, você tem que pôr 50 mil pessoas para fazer esses caras aí. Então é complicado você levar e depois todos aqueles estudos. Por isso que não é qualquer lugar do mundo que consegue. Então a Olimpíada já passa por isso. E a Copa do Mundo, nós já tivemos casos desse
duas sedes e ter algum problema. Mas eu acho que também era uma saída. Mas eu achei que cidade. essa é melhor Vamos ainda. dividir, Eu criar uma cidade... Não tinha pensado nisso. Um parque temático lá para a Copa do Mundo e tal. Para quem gosta de futebol... Ia lá, olha, eu prato quero cheio. ir lá conhecer. Jair Lucas, depois só manda aqui o nosso celular para a gente ir compartilhando aqui as mensagens também. Eu acho que seria bem legal a gente ter. E outra coisa, de Jogos Olímpicos, Jogos Regionais, Jogos Abertos, por exemplo, Jogos Olímpicos, você chegou, quando esteve aqui no Brasil, eu acho que a Sport TV tinha 14 ou 16 canais simultâneos. Aí você olhava naquele mosaico e você falava, pô, agora eu vou ver boxe, eu vou ver canoagem, eu vou ver tiro ao alvo. O que eu vou... Você não consegue ver. Não consegue. Eu acho que aí a gente deveria adotar um padrão que a AISAN, Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairim, que está fazendo. O Jaizan, os jogos da AISAN, ele pega assim, futebol de salão. Aí se disputa lá em 3 finais de semana, 4 finais de semana, o futebol de salão. Acabou, vamos agora para o basquete. Você participa, melhor, acompanha do que você liga fazer a televisão. algumas modalidades, né? Uma, duas, porque senão, por exemplo, você adora a natação. Pô, mas naquele mesmo período tem os jogos de vôlei. Você não consegue assistir tudo. E vou dizer mais, algumas modalidades, ou algumas não, todas, são presas em 2 modalidades. Politicamente eu estou falando isso, eu já fiz curso sobre isso aí. Por isso que eu estou falando com pessoas que fizeram. Os Jogos Olímpicos, 2 modalidades mandam nos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque é as que ficam mais tempo com o satélite e que geram mais recursos. Eu vou chutar atletismo e natação? Exatamente. São essas 2 lindas, mandam. Né? 2 competições. Não, 2 competições ótimas, nada contra, só que é elas que mandam. Tanto que toda hora, o que a natação fez? Eu vou aumentar a prova de 50, porque os atletas já estão lá. Eu não preciso aumentar o número de atletas, só que eu aumento 8 provas. 8 provas, não sei quantos, eliminatórias, semifinais, veja o tempo a mais que eles ganharam de satélite, então, e eles cobram por isso. Sim. E a mesma coisa o atletismo. O atletismo também começou a inventar outras coisas lá no meio, para quê? Para ficar mais tempo com o satélite. E eles dão muita medalha, então eles são muito interessantes. Porque eles dão muita medalha. É diferente do futebol. Futebol, você tem uma medalha e você tem lá 22 pessoas envolvidas. Porque são provas, entendeu? A prova de futebol, é futebol. Qual prova? Campo. Qual prova? Campo masculino. Qual prova? Campo feminino. Acabou. É isso. Não tem outra coisa. Agora, natação o que é? Prova de 50 livros, 50 peitos, e aí vai. Masculino, luta, você tem... Até 50 quilos. Também, no futebol você não tem uma divisão, olha, até 50 quilos, até 60 quilos, não, você não se poderia. Futebol até 60 quilos. Ou se você tivesse nos Jogos Olímpicos sub-23 ou sub-17, quer dizer, tem todo esse detalhe. Lucas ou Jair, que estão aqui na coordenação, aqui está o nosso Jair, é melhor, o Jair se acostumando com o nosso Jair Ribeiro, com esse trabalho maravilhoso. Você que está aí com as mensagens, alguém já mandou alguma mensagem? Você não conectou? Eu não consegui conectar ainda. Mas então já vai conectar aqui. Já vou conectar. E aliás, vou falar aqui do Jaizan. O Jair já vai dar uma assessoria. Jair, dá uma assessoria aqui para o nosso Zé Fernando Rabechini, para ele... Porque depois que você achou aquela manifestação que tava com sirene, buzina, acabou com o seu celular. Acabou com o meu celular, que eu não conseguia achar mais nada. E deixa eu só falar um negócio seguinte. A Jaizan, Jogos da Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairim. Nesse fim de semana, a gente teria os jogos do futebol de salão, do futsal, a segunda rodada. Mas por conta da greve, paralisação dos caminhoneiros, o pessoal não tinha como garantir presença e tal. Então foi adiada a rodada desse fim de semana. O futebol de salão voltará a ser disputado no próximo fim de semana, salvo que a gente tenha aí alguma... Continue a greve. Greve, alguma alteração. Mas o futebol de salão, então, a segunda rodada do Jaizan mudando para o fim de semana. Eu acho muito legal isso que a AISAN faz, porque você tem futebol, você tem vôlei, você tem basquete, acho que tem pebolim, tem truco. Então, são esportes, e integra, né? Isso. Aliás, quando eu comecei, hoje a gente está com tema livre, que quando eu comecei na Rádio Universal de São Roque em 83, com o nosso Rodolfo de Lucas Júnior, aí o que acontecia lá? A gente teve uma edição do Jopes.
Jopeme. Jopeme. Jogos Pênalti e Metalur. Tinha um rapaz lá na Metalur, o nome dele era Marcos. Marcos, é. Eu não lembro o sobrenome dele. Ele foi trabalhar na Garoto. Isso, lá no Espírito Santo. Isso, encontrei com ele numa competição, lá? Ele ficou com a gente, foi espetacular. Nossa, uma pessoa sensacional. Ele adora esportes, e ele foi um dos batalhadores. Aí então a gente teve a edição da Jopeme, Jogos Pênalti e Metalur, ele representando lá a Metalur e a Pênalti, né, com a grande participação no esporte, e foi bem legal. E aí depois a gente teve uma edição, passou a ser Jops. Jogos Operários de São Roque. É legal a gente ter isso daí, a gente precisa ter mais competição. Foi o quê? Eu fui presidente do... É incrível, né? É uma situação... Ele julgador lá, como era o... Da junta? O STJD. Junta de Justiça Disciplinar. Isso, eu era o presidente e pelo amor de Deus, eu não quero mais. Não, é complicado você dizer não assim na cara de um amigo. Você fala, você está errado. Tinha isso daí. Tinha isso. Então, você tinha que julgar. Teve um voto Minerva que decidiu os jogos. E sobrou para você? Sobrou para mim, eu não tinha o que fazer. Você tem que seguir a lei. O que está escrito. Para os jogos foi péssima a decisão, mas para a lei é fria, né? A lei é a lei. Lei é lei. Tem que fazer. Você conseguiu conectar aí? Agora conectado. O que você conectou aí? Aliás, que nós estamos em novo horário, hein? A partir das 17h30 e nós vamos agora até às 18h30. Nessa nova fase do Linha Aberta aqui, a gente já chegando no novo horário também, que você acompanha aqui com oferecimento dos nossos patrocinadores queridos, a Santa Adélia, Fazendinha e Restaurante, com meu amigo Chiquinho do Auto Elétrico Santa Quitéria, que está completando 30 anos, maravilha o trabalho realizado lá pelo Chiquinho e pelas empresas que estão conosco aqui. Já a gente vai falar também aqui do Residencial Recanto da Cascata. O que você tem alguma mensagem pra gente aí? Olha, tem o pessoal já aqui, a Gislaine, Leandro Guerreiro, Selma Regina Barbosa, todos estão mandando um olá pra gente. Opa! Né? O José Luiz de Souza, ex-gerente do Banco Itaú aqui de São Roque. Isso, Elisângela Neves, Espoleta. O palhaço Espoleta tá com a gente. Esse palhaço é um estouro. Ivone Gomes. Estão todos já pode mandar um oi pra gente aqui, né? Um e até oi pra aqui. falar com relação. Já o Zé Fernando vai aparecer também. Lucas, podemos falar do nosso Recanto da Cascata, Lucas? Sim, vamos falar aqui do Residencial Recanto da Cascata. Aliás, já veio um filme novo aí. Residencial Recanto da Cascata, onde você vai morar e vai morar muito bem. Próximo ao Estádio Municipal Quintino de Lima, próximo ao recinto da Expo São Roque, próximo ao Grêmio União São Roquense. Olha, Residencial Recanto da Cascata, ali no bairro da Estação, na antiga rua Santa Cruz, você vai morar muito bem. Preste atenção na mensagem do Residencial Recanto da Cascata. É isso aí, meu amigo. Residencial Recanto da Cascata, você vai morar muito bem na nossa São Roque. Olha, antecipe seu lançamento. Você viu aí, exclusividade de vendas Morada do Sol. Muito bem, nós seguimos aqui com o nosso Linha Aberta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco desta situação, dessa greve também que a gente está vivendo aí, da paralisação dos caminhoneiros e tal. E eu quero dar uma informação com relação ao transporte coletivo em São Roque. Estou recebendo informação aqui da assessoria de imprensa da Prefeitura de São Roque, que amanhã... Então é o seguinte, nesta segunda-feira, a partir das 5 da tarde até as 8 da noite, nós temos aí a Aviação São Roque atendendo as linhas municipais com 2, 3 horários, são horários especiais, entendeu? Agora, amanhã nós vamos ter transporte coletivo em São Roque o dia inteiro. Então como é que vai funcionar? Das 5 até as 8 da manhã, a gente vai ter o horário normal, entendeu? Horário normal, como se fosse uma terça-feira tranquila, uma quarta-feira. Então, das 5 às 8, horário normal.
Aí a gente estava parando com o transporte. Por exemplo, hoje não teve. Parava às 8 da manhã e voltava somente às 5 da tarde. Amanhã vai ser diferente. Tem esse horário especial das 5 às 8, atendendo de forma normal. E depois, à tarde, das 17 até as 20 horas, atendendo de forma normal também. O que muda? Amanhã, entre 8 e 5 da tarde, nós teremos ônibus municipais circulando na nossa São Roque. Só que a aviação São Roque, para poder atender, ela estará utilizando a escala de domingo, entendeu? Então você que pega aí os ônibus nas linhas municipais de São Roque, aquela escala de domingo. Só que tem uma coisa, das 8 da manhã às 5 da tarde, todas as linhas seguindo a escala de domingo, exceto menos a linha do Santo Antônio. Essa vai ter um diferenciado, tá bom? Aí qualquer informação você pode entrar em contato também com o site da Prefeitura, sãoroque.sp.gov.br. Aviação São Roque também, com certeza deve estar atendendo lá no seu guichê para trazer as informações. E por que nós temos aí essa condição de ter o funcionamento agora da aviação São Roque durante todo o dia? É que o prefeito de São Roque, o Cláudio Góes, conseguiu comprar, a Prefeitura de São Roque conseguiu 2 caminhões de combustível. E como é que funciona isso daí? Então nós tivemos hoje, por volta das 10 da manhã, o posto do Rodolfo, ali na Praça da República 139, e o posto Castro, que fica ali na Avenida Brasil, eles receberam combustível. Mas atenção, esse combustível somente para os serviços essenciais. Então, para coleta de lixo, funerária da Conslac, guarda municipal, polícia militar, não é para venda para gente, entendeu? Então, até quando a gente passou ali de manhã em frente ao posto do Rodolfo, na Praça da República, a gente percebeu uma movimentação de polícia por ali, a guarda municipal, que é para realmente garantir essa tranquilidade. E tinha gente ali no posto Castro também esperando para poder abastecer, mas somente para serviços essenciais. E aí o posto do Rodolfo e o posto Castro, né, com esse atendimento, mas somente para serviços essenciais. Então, a coleta de lixo que a Prefeitura divulgou que estaria normal até quarta-feira, acredito que com esta chegada dessa carga vai continuar normal. E a aviação São Roque atendendo das 5 às 8 e das 17 às 20 horas com escala normal. Mas a partir de amanhã, das 8 até as 5 da tarde, com a escala de domingo em todas as linhas, exceto a Santo Antônio. Já alivia um pouco, né, Zé Fernando? Já muito complicado. Já é um alívio, né? Nós estamos com dificuldade e não há dúvida que a população está entendendo. Também acredito que os empresários estão entendendo que não está tendo uma vontade, né? As pessoas estão tentando e eu acho que aí o governo e os caminhoneiros precisam entrar num acordo que seja o melhor possível para todo mundo, né? Tá, o nosso Jair já vai fazer a ligação. Deixa eu só fazer um registro aqui de quem está acompanhando a gente. O advogado José Roque de Oliveira, muito obrigado. O Espuleta está aqui, boa tarde. Ivone Góes. Entre as pessoas que estão acompanhando também, o Otávio Muniz, o Tatá Muniz. Tatá Muniz. Filho do grande repórter Otávio Muniz. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Tatá Muniz, que também está acompanhando aqui o nosso programa. Aliás, porque é o seguinte, né? A gente teve um fato muito curioso, que o Geraldo José de Almeida, que você acompanhou, você acompanhou narrações de Geraldo José de Almeida, nossa, né? Nossa, eu adorava ele. Gostava muito dele. Como é que ele chamava o Pelé? Craque Café. Craque Café. Como é que era o Rivelino? Rivelino. Rivelino era o garoto do parque. O garoto do parque, isso. E o Mané? E o Mané Garrincha. Mané Garrincha era o craque Mané, né? Craque Mané, Ele isso. tinha umas coisas, Rivelino, a patada atômica. Isso. Geraldo José de Almeida, grande locutor. Porque ele narrou a Copa do Mundo de 58 pela Rádio Jovem Pan, então Pan-Americana, numa parceria com a Rádio Continental do Rio. Então a gente tinha os 3 integrantes da equipe da Jovem Pan, o Geraldo José de Almeida, o Otávio Muniz como repórter e o Leônidas comentarista. E aí transmitia um tempo. E a Rádio Continental do Rio narrava outro tempo, com Valdir Amaral, com o Benjamin White, o pai do José Roberto White, e com o Geraldo Borges, entendeu? E aí ele narrou 58, narrou 62, mas eu já vou voltar a falar aqui, viu, Tatá? Porque nós estamos em contato aqui com o nosso companheiro Rodolfo de Lucas Júnior, o Rodolfo que é proprietário de um posto de gasolina e sal, que aliás 2, né? Dois. Rodolfo, tá na escuta aqui com a gente, boa tarde, Rodolfo.
Opa, Rodolfo, como é que está a situação do abastecimento na São Roque? O posto do Rodolfo, vocês receberam uma carga hoje, mas é um acordo com a prefeitura. É a prefeitura que fez a compra. Não é um acordo, né, Vanderlei? É uma determinação da prefeitura. Uhum. Essa situação existe em várias cidades do Brasil. A prefeitura baixa um decreto dizendo que aonde existir combustível, a prioridade é para os serviços essenciais e, a partir daí, só os serviços essenciais podem ser abastecidos. Então, a gente está, desde por volta das 9 horas da manhã, com esse combustível, mas é um combustível que eu acredito que dificilmente a gente vai conseguir ter por muito tempo, assim, porque todas as viaturas da polícia, guarda municipal, bombeiro, ambulâncias, isso daí é uma coisa que provavelmente, eu não sei até quando vai esse combustível. Inclusive transporte coletivo, que a gente acabou de falar aqui, que a Aviação São Roque amanhã vai estar operando o dia todo, sendo que das 8 da manhã até as 5 da tarde vai seguir a escala de domingo. Você pode falar a quantidade de litros, Rodolfo? Posso. Não. É o seguinte, é que as pessoas, eu vou deixar bem claro, não tem nada a esconder quanto à quantidade, é que às vezes as pessoas, quando você fala a respeito de quantidade, elas têm uma visão muito errada, acham que é uma infinidade de combustível. Então é o seguinte, nós recebemos 10 mil litros de óleo diesel e 5 mil litros de gasolina. 10 mil litros de óleo diesel é o seguinte, cada caminhão vai em torno de 300 litros. Então, praticamente são 300 caminhões. Então, só o fluxo dos ônibus da Aviação São Roque e da Prefeitura, em 2 dias, eu acredito que hoje e amanhã, esse diesel já foi embora, entendeu? Então, o fluxo é muito rápido. Você fala em 10 mil litros, as pessoas falam, nossa senhora, vai sobrar, tem diesel de monte. Não é assim, entendeu? E 5 mil litros de gasolina, então, sim, cada tanque de carro, a capacidade é aproximadamente 50 litros. Então, são 100 carros. Todo mundo quer abastecer cheio. E os carros da prefeitura, coisa assim, enchem o tanque. Então, o que acontece? É muito rápido. Esse combustível vai embora muito rapidamente. E foram 2 postos, né? O posto Rodolfo, tradicional. Eu ainda falo posto Texaco, né? Isso marcou demais, né? Foi muito tempo, né? Foi mais de 50 anos posto Texaco. A gente foi Texaco até que a Texaco foi comprada pela Ipiranga, e aí a gente foi obrigado a transferir para a Ipiranga. E como é que falava o seu tio Júlio de Luca? Era Texas Co? Como que era? Não, essa brincadeira não é bem comigo com o Júlio. Essa brincadeira é com uma outra pessoa aqui de São Roque. É o que falava Pyrex, Texas Co, mas não é meu tio Júlio, não. É um professor, mas não é ele que é autor dessa frase. Tá legal. Bom, e aí é o seguinte, então daqui a pouco a gente já vai ter, infelizmente, até amanhã você acredita que aguenta. Depois a gente já vai ter o encerramento. Tem previsão da chegada de mais uma carga aí? Então, essa é uma negociação muito intensa, entendeu, Vanderlei? Essa negociação vem de 2, 3 dias, já que está sendo feita essa negociação, para que fosse liberado isso. Então, eu tô meio afastado, inclusive, das coisas do posto, porque eu fiz uma pequena cirurgia, estou de molho. Ah, é? Desci 5 minutos no posto hoje, mas estou de castigo aqui em casa, então não sei como é que está a situação agora, só vou conversar com o Marcos agora no final da noite, né? Eu não sabia, rapaz, mas tá se recuperando bem ou é dúvida para a Copa? Não, na Copa estamos aí com a corda toda, estamos aí, eu e o Neymar estamos prontos. Eu e o Neymar, não o Neymar e eu, né? Nós estamos para a Copa, se Deus quiser, a gente vai estar com tudo em dia, mas as minhas informações agora são sempre assim, eu tenho que descer, eu tenho que ligar, eu tenho que falar com eles, e às vezes a gente não consegue ter assim a informação de imediato. Eu acredito que já deve ter começado esse novo processo de negociação para ver se amanhã a gente consegue novamente, para não deixar nenhum dos serviços essenciais da prefeitura parado. Entendeu? Claro que tem, além da gente, o posto do Castro também tem, mas ele também tem outros serviços, quer dizer, ele abastece o pessoal do lixo normalmente, ele abastece o pessoal da Sabesp, ele tem outras empresas que ele abastece, que também são serviços essenciais. Então, essas pessoas
vai muito rápido essa quantidade de combustível. Quer dizer, basicamente, o posto do Rodolfo abastecendo a Aviação São Roque e Prefeitura. E o posto do Castro com coleta de lixo, polícia, guarda, a polícia militar. Guarda municipal, polícia, a gente está abastecendo. E existem algumas coisas assim que são a Prefeitura libera, quer dizer... É bom explicar, porque às vezes a pessoa vê um carro que não tem a identificação da prefeitura, não é uma ambulância. Então, o carro da prefeitura que faz o transporte de pessoas de São Roque para outras cidades, para hospitais. Isso daí, a prefeitura vem e libera para esses carros que estão fazendo o serviço. Então, existe uma priorização para o Departamento de Saúde, que é quem... Não implica que seja as ambulâncias, apenas as ambulâncias, e essas pessoas que são carros da prefeitura que abastecem, porque estão prestando serviços à prefeitura, serviços essenciais. São carros, como a gente falaria, credenciados, né? Credenciados. Mais ou menos por aí. Às vezes pode ser que alguém passe e fala, estava abastecendo um carro lá, né? Não, porque a gente não tem autonomia para abastecer nem os nossos carros para fazer qualquer coisa. Então, se o carro está abastecendo ali, vem uma ordem por escrito, não é nada de boca, vem uma ordem por escrito autorizando aquele abastecimento. Eu não posso abastecer ninguém sem que haja essa ordem por escrito, entendeu? Então, é uma coisa muito rigorosa, a gente não pode abrir exceção para ninguém, a gente tem ouvido muita gente ligando para a gente, dizendo que tem pessoas doentes, que precisam viajar, mas eu não tenho essa autonomia para definir para quem é que eu posso abastecer, para quem pode. Isso aí, a única pessoa que pode, eu acho que é o comando da Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de São Roque. Eles podem dizer, olha, a pessoa ali está precisando levar uma pessoa que está em uma outra cidade. Então, ele vem, autoriza, mas só essas pessoas que têm essa autonomia, entendeu? Está aqui ao nosso lado o Zé Fernando Rabechini. Vocês têm bisavós em comum? Exatamente isso. Por isso que a última vez que eu postei alguma coisa aqui no Face, é que a nossa bisavó tem umas histórias muito incríveis. Ela tinha histórias incríveis, a bisavó e o bisavô, né? Exato. Quais os nomes? Francisco Talhassaki e Amélia. E Amélia Talhassaki. Amélia Talhassaki. Uhum. E tem umas histórias boas? Nossa senhora, tem muita história boa deles. Eles eram aqueles italianos assim, sabe, bem tradicionais e eles pessoas que trabalharam a vida inteira, né? E o ponto deles, assim, porque eu falo que a família Talhassaki, aí na década de 50, ela mal comparando seria o que é hoje o Grupo Supermercado São Roque. Eles tinham empresa de distribuição da Brahma, da Antártica, padaria. Fábrica de macarrão. Fábrica de macarrão, olaria, telha, tijolo. Eles eram, nessa década de 40, 50, a grande potência da cidade, entendeu? Eles eram agora o Zé talvez lembre bem, acho que eram 5 homens e 3 mulheres. Não, era mais, eram em 11. Pois é. Eram em 11. Eles eram em 11. Então é isso aí. Eu sei que era muita gente. Muita gente. E eles trabalhavam, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha. Então, eles eram um grupo muito forte nessa época, entre as décadas de 40 e 50. Pô, você precisa vir um dia aqui para contar essas histórias aqui. A gente falou disso dos italianos, porque a gente recebeu aqui o nosso Roberto Fondello para falar da festa da colônia italiana que a gente vai ter lá na Associação Ítalo-Brasileira, né? E vai ser bem legal. Foi bom o Roberto ter vindo aqui, que a gente tem realmente uma colônia italiana muito grande aqui na nossa cidade. E todos são palmeirenses? Não, tem muitos corintianos, inclusive o Fondello, que estava aqui, e até o que foi homenageado ano passado, o cabeleireiro... Tem os desertores, né, Vanderlei? Tem os desertores aí, né? Você diria que são desertores ou uma evolução? O Zé Fernando que é São Paulino também. São Paulino, pô. Somos em pouco, domínio. Aí alguém mas a gente respeita muito, eu brinco sempre. Quando eu era moleque, né?
se alguém falasse que eu ia ter 2 filhos corintianos, eu falava que levantava, batia, não saía de casa, ia ficar de castigo, e os meus 2 filhos são corintianos, né? Então, a liberdade é acima de tudo. É verdade, eu tenho que aguentar um santista lá em casa, pô, e falo o dia inteiro do Santos, porque o Santos não sei o quê. Pô, você aguentou o Milton Neves 30 anos, agora tem que aguentar o filho do Milton Neves também, porque pelo jeito ele é outro que sabe tudo da história, né, Vanderlei? Não, ele adora futebol e fica lá o dia inteiro e tá numa expectativa danada, porque acho que amanhã sai o jogo da FIFA, da Copa de 2018, e tá lá realmente numa expectativa criançada aí. Rodolfo, então é isso aí, sucesso no seu trabalho, e a gente quer que as pessoas compreendam então que o que o posto do Rodolfo recebeu, que o posto Castro recebeu é para atender serviços essenciais aqui em São Roque, e a prefeitura pede essa colaboração, e vocês também dos postos pedem essa colaboração para entender a situação que a gente está vivendo aí. A gente torce para que possa voltar à normalidade o mais breve possível, né? A gente está meio sem previsão para isso, né, Rodolfo? Vanderlei, eu já fui mais otimista quanto a isso, viu? Eu já fui bem mais otimista. As últimas notícias me causam uma certa preocupação. Eu espero que o bom senso, né, que essa palavra precisaria, acho que tinha que ter no berçário, quando a gente nasce, tinha que estar escrito lá bom senso, que é uma das regras básicas da vida da gente, e às vezes as pessoas esquecem muito do bom senso. E hoje nós precisamos muito de bom senso, mas muito. Eu estava ouvindo agora aqui uma entrevista do presidente, do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, do ministro e de um comandante do Exército. E as perguntas que foram feitas a essas 3 pessoas importantes dentro desse contexto que nós estamos vivendo, essas perguntas fizeram com que aquele meu grau de entusiasmo, que eu achava que as coisas podiam ter uma resolução mais rápida, eu fiquei um pouquinho, para não dizer muito mais preocupado com aquilo que eu ouvi dessas 3 pessoas. Ok. Zé Fernando, tem alguma colocação para o Rodolfo? Não, colocação não, eu apenas gostaria de elogiar o trabalho que ele está fazendo, né? Então, é digno de elogio essa posição não que ele tomou, mas ele está sendo obrigado a cumprir, ele está cumprindo a risca, e é isso, porque de outra forma só iria tumultuar. Então eu quero só dar uma palavra de incentivo, de elogio, e falar que a população agradece, na verdade, esse tipo de serviço que ele está prestando. Okay. Obrigado, Zé Fernando. E é exatamente essa a intenção, entendeu? A gente quer realmente cumprir realmente tudo aquilo que é determinado. A gente passou por situações assim. Eu era muito pequeno. Eu lembro que a gente passou por uma situação semelhante a essa só na Revolução de 64, entendeu? Eu lembro que na Revolução de 64 nós tivemos essa mesma situação de que só os carros que vinham com autorização da polícia podiam ser abastecidos. Então, a gente está usando os critérios que a gente sempre usou de fazer a coisa da melhor maneira possível. Ok, estamos aguardando uma visita aqui para a gente falar de assuntos mais amenos, falar, por exemplo, de futebol, né? Sem dúvida, Vanderlei. Uma hora dessa a gente aparece aí para bater um papo. Então tá legal. Obrigado, um abraço, Rodolfo de Lucas Júnior, grande apaixonado pelo rádio também, pelo esporte, né? Tá acompanhando a gente aqui. Obrigado, Rodolfo, pela participação. Fernando, tem algum registro, alguma mensagem aí? Vamos falar um pouco mais aqui da... Tem o Luiz Gustavo Talhasac, né? Ele é de Sorocaba, hein? Ele é de Sorocaba. Mas é da família. A família Talhasac só tem uma no Brasil, né? Mandou vivo aqui pros Talhasac também, mas ele tá acompanhando a gente já faz tempo. O Luiz Carlos tá com a gente. O Nogerini, o Eduardo Nogerini tem sempre colocado que aquela consulta que ele estava aguardando lá do pessoal da saúde, ainda não tinha ocorrido lá. Pode cobrar o pessoal lá, encaminhar para a assessoria lá de imprensa para a Adriana. Aliás, mandar um abraço para a Adriana Martins, assessoria de imprensa da Prefeitura, que a todo momento aí está entrando em contato, né, mandando informações. Um abraço também ao Cláudio Góes, que também mandou uma mensagem aqui pra gente, e a gente vai prestando serviço. Nesse momento a gente tem que realmente prestar serviço, procurar trazer a informação correta, tomar muito cuidado com muitos comentários. Tá saindo muita coisa que não
A turma está colocando aí a esmo. Infelizmente, essa história de fake news aí precisa muito cuidado com as coisas. Então, procura quem está acompanhando muita coisa em sites, essas coisas, que procura naqueles sites bem confiáveis. E às vezes uma informação de um amigo é uma informação também que ele não está sendo maldoso, mas ele pegou de alguém que está sendo maldoso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, não entrar em pânico, porque o Brasil é muito maior que tudo isso. Muito, infinitamente maior. Estamos vendo aí, desculpe eu falar, mas estamos vendo aí que, infelizmente, nós não tínhamos um plano B nesse caso, né? Como abandonaram a 200 ferrovia, então a gente não tem um plano B. Vai dizer, está na mão dos caminhoneiros? Ué, estamos, pode ser. Mas eles também estão passando por problemas difíceis. Então, nós temos que tomar cuidado, ter muita calma e, volto a dizer, o Brasil é muito maior que tudo isso e isso tudo vai ser resolvido da melhor forma possível e que sirva de exemplos aos governantes e até aqueles sindicalistas, tudo. As coisas precisam ser feitas de forma que respeite a todos, não só os envolvidos, diretamente. Todos nós somos envolvidos. Os que estão com problemas diretos e nós, os indiretos, também temos que ser respeitados. Esse negócio de eu vou fechar a Paulista, porque fechando a Paulista eu acabo, eu chamo a atenção da nação, fecha a Paulista. Mas respeite aqueles que precisam dela. Né? Então fecha as estradas, feche, tem toda a razão. Se eles estão cobertos de razão, mas tem que ter o respeito para aqueles que necessitam da estrada também para outras coisas, né? E a gente está sempre torcido para que a gente possa ter uma solução e que na escolha, né, de governantes, no momento da votação, que o caminho é pelo voto. É pelo voto. Ali você vai ter que buscar a solução. Nós temos como ótimos jornalistas mais ou menos, péssimos jornalistas, ótimos professores mais ou menos. Exato. E os políticos também. A gente tem que conseguir montar um time aí, pô. Será que não é possível? É difícil achar os mais ou menos, os ótimos, mas não é possível, mas não, temos tem que encontrar. Nós temos que encontrar. E nós só vamos encontrar votando. Nós vamos cansar de errar. Eu vou tornar a citar o exemplo que eu citei outro dia. A nação que mais vota, vamos assim dizer, elegeu Bush, a família Bush 3 vezes, né? Elegeu o Trump. Ator lá, como é o Ronald Reagan. Então, elegeu esse grande presidente que eles têm agora, essa figura sensacional. Trump, quer dizer, e eles votam a vida inteira. Então nós temos o direito e não vamos nos sentir culpados. Erramos nessa, erramos na outra, eu acerto. E, e você tem que ter um caminho aí que o próprio político, a pessoa que está hoje no poder, pô, dela ter, primeira coisa, eu fico imaginando se uma pessoa que está lá, corrupto, levando vantagem em cima de um dinheiro público, como é que esse cara dorme à noite, pois né? Pô, a gente vai, às vezes você vai ali, eu sempre respeito a faixa de segurança. Não, pô, um dia que você não percebeu que está entrando ali alguém na faixa de segurança, uma pessoa pisou na faixa de segurança e você parou bem em cima. Só você fala assim, puxa, olha, pô, você fica pensando naquilo, nossa, quase que eu atropelei uma pessoa por um momento tal. E será que o cara que desvia tanto dinheiro, que arma tanto rolo, ele tem uma... consegue ficar tranquilo? Aí ele fala, não, fico tranquilo, mas como é que será? Eu acredito muito na justiça, né? Eu acho que a gente tem uma justiça competente, mas eu também acredito muito que a pessoa ali que faz tudo isso, além dessa justiça, a justiça dos homens, pô, tem uma outra justiça, pô, tem a justiça de Deus, alguma coisa ali, esse cara vai chegar uma hora e falar, pô, olha o que você fez com tanto dinheiro que você desviou que não foi para um hospital. Olha, enquanto você estava aí com todo esse dinheiro, tem escola sem merenda. Quer dizer, pô, será que a gente tem que ter isso daí do político procurando fazer a coisa correta e sem, pô, ele ganha o salário, tem o salário pronto para que mais. Então, agora né? tem os benefícios lá que são grandes. Quer dizer, já me disseram que isso é utopia. Mas eu procuro e quero e sei que um dia eu vou achar aquele que volta a sentir que é uma honra estar lá naquele lugar. É uma honra eu ser prefeito, é uma honra eu ser vereador, é uma honra eu ser deputado, é uma honra eu ser presidente, seja lá o que for. É uma honra eu ser salvaquense, ser paulista, ser brasileiro. É uma honra tão grande que eu vou fazer de tudo para esses que votarem em mim. Porque se pense bem, a pessoa sobe num palanque, diz que para você votar nela, que ela vai trabalhar, vê se tem cabimento um negócio desse. E depois eles cobram da gente que eles estão trabalhando, eles pediram para a gente colocar eles para ficar até meia-noite, para fazer essas coisas e fazerem bem feitas.
Então tem que ser uma honra. Antes de mais nada, é uma honra para mim estar ocupando esse cargo. E por ser uma honra, eu vou honrar aqueles que votaram em mim. Isso, aquele que a gente ligado ao esporte acompanha muito, aqueles abnegados, aqueles caras, porque pegavam o jogo de camisa, lavavam o jogo de camisa, levava a criançada, num esforço desgraçado, conseguia comprar lá um gelol para deixar lá na bolsa, ou para conseguir levar um lanche. A gente viu tantas pessoas assim, e existem tantas pessoas assim. Por outro lado, a gente vê que hoje, às vezes, diante de tantas facilidades, a gente também tem muita gente se aproveitando da situação. Bom, você pode mandar até a mensagem pra gente que o nosso Linha Aberta agora está em novo horário, né? Das 5h30 da tarde até as 18h30. A gente tá fazendo... Opa, passou o carro, o Castrinho. O engenheiro Castrinho passou ali atrás. Olha lá, e já tá passando o pessoal da companhia telefônica também, mas o Alfredo Boschetti, ele passa toda hora. Ô Alfredo Boschetti, não tem o som aí do fundo. Aí ele passa com o carro de som dele ali, e fala, não adianta passar, tem que fazer, se fizer igual o Espoleta, quando encher o carro de placa, aí vai dar certo. Aí ele passa com o som não pega, Alfredo Boschetti. Grande abraço para o Alfredo Boschetti. Vamos fazer o seguinte, eu quero dar uma mensagem aqui do residencial Recanto da Cascata. Aqui o Alfredo não vai conseguir passar. Pelo calçadão ele não vai conseguir passar. E o pessoal tá aí se movimentando no calçadão ali, já um pouco apressado, né? Querendo ir embora para casa, tal, pegar o ônibus, que a coisa tá meio reduzida aí. Vamos à mensagem do residencial Recanto da Cascata, que você vai morar muito bem. A gente volta já para fechar o nosso Linha Aberta. Até já. É isso daí, residencial Recanto da Cascata, um piano ao cair da tarde. Você viu que? Pois é. É legal, residencial Recanto da Cascata, vendas exclusivas da Morada do Sol. Morada do Sol, sr.com.br. Residencial Recanto da Cascata, esperando por você. Conheça mais no Morada do Sol, sr.com.br para vendas, e você também vai se antecipar ao lançamento. Em breve vamos trazer novidades aqui. Zé Fernando, para fechar o programa aqui, hoje segunda-feira, é sempre dia de esportes, né? Mas os times de São Paulo, hein? Só o seu tricolor é que salvou a honra, hein? Corinthians perdeu, Palmeiras perdeu, Santos perdeu, só o São Paulo, quem diria que há 3, 4 semanas atrás estava numa pindaída desgraçada. É horrível, né? Então é o tipo de coisa que você é obrigado a dizer que realmente tem a mão do técnico, né? Porque o elenco é o mesmo. Tem a mão do técnico ali. Tá na cara, e tem os pés do Nenê, né? Então, mas aí que tá, ele acertou o Nenê ali. Parece que eles já se conheciam desde o Garrafa. Eles passaram uma temporada grande junto na Arábia, lá naqueles times daquele lado, lá acho que mais de 2 anos juntos. E ele realmente acertou, e parece que com esse acerto carregou até o Diego Souza. Que veio esse do Flamengo lá. O Everton. Tá indo bem o Everton. Tá indo bem também. Quer dizer, eles parece que não é time para ser campeão. Eu acredito que não. Mas dá para brigar ali para um 4º lugar, 3º, já entrar na Libertadores sem maiores problemas. Dá para ficar numa posição, não dá para fugir do rebaixamento com calma. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você, é que olha como que é o futebol, né? O Mantuana, né? Mantuana, eu sempre confundo o nome dele. O que aconteceu? Ele errou no último lance lá do jogo contra o Internacional e entregou a rapadura. E o Internacional foi lá e fez 2-1. Agora, como é? Tomara que o Corinthians é grande, supera essa derrota, mas eu não sei se o garoto consegue superar às vezes, né? Porque ele já não andou indo bem em algumas partidas aí, né? Então, e ele tem essa oportunidade com o Fagner na seleção, acontece isso, saiu chorando, que ele possa ter essa oportunidade também. Agora, como é que é o seguinte? Ele errou no momento ali que não podia errar de jeito nenhum. E aí saiu o gol 2-1 Internacional. O São Paulo estava ganhando o jogo por 2-1, e eu assisti praticamente todo o jogo. Aí teve uma bola cruzada para a área, o Sidão saiu mal, deu um soco na bola, a bola ficou na cabeça do Serginho, e o Serginho nem acreditou, né? E o Serginho nem acreditou, tocou para fora.
Perdeu Enterrou também, o mesmo erro que Mantua. Incrível, mas veja bem. O mesmo valor. Mas o seria, que teve né? o Sidão? Se sai o gol ali, ficaria 2-2 e poderia ter complicado. Errou, o Sidão errou feio. O Serginho perdeu o gol, na sequência o São Paulo foi lá e fez 3-1 e mudou a história. Então, às vezes, se tem aqueles lances no meio ali, que o Sidão poderia hoje estar sendo condenado. Condenado, exatamente. Olha só, o São Paulo estava ganhando, olha a besteira que o Sidão fez, mas essa besteira ficou esquecida. Ele é um pouquinho de exagero, sabe? Se o menino fosse chorar daquele jeito, não é o jogo da vida dele aquele também. É um pouquinho de inexperiência, de desequilíbrio ali na hora. Tinha que ter tirado ele logo dali. Mas acabou o jogo. Pois é, mas tira ele logo dali, não fica aquele negócio. A exposição. Parecia que ficavam querendo mostrar pra câmera que todo mundo ia dar um beijinho nele. Não, tira logo, vai dar entrevista. Tira! E lá no vestiário, deixa ele chorar, dar murro na parede. Você sabe melhor que eu como é que funciona o vestiário, né? Você conhece bem essa parte. Não, mas é que a gente da imprensa, o jornalista, e a culpa sempre da imprensa, adora pegar a saída ali, porque o Mantuana saindo ali, você bota o microfone e aí Mantuana fala... Acabou, se ele fala, acabou o futebol pra mim. Pois é. Então ali no momento, o que faz? Vamos levar, foi um jogo, vamos pensar, né? entendeu? Tira ele logo dali. Mas eu gosto do registro ali na hora, não é pra botar fogo não, pra ter na alegria e na tristeza. É a função do jornalista. É só ouvir. É a função. Faça o meio de campo. Não pode, seria errado de se esconder. Quem tinha que esconder era o pessoal lá. Tira logo, fala daqui a pouco, tira, dá um jeito de tirar dali. No bom sentido, eu sou só o médium, eu só dou passagem pra alguém falar. Não, eu acho que... E um pouco de exagero, né? Viu? E pensa assim, a males que vem para bem. Pode ser que o Liverpool vá lá e contrate ele. Ele vai fazer dupla com o goleiro lá. Que coisa pior que aquele goleiro fez? Que coisa pior? E você acha que vai acabar... E você acha que vai acabar a carreira? Esse sim era o jogo da vida dele. Agora do Mantuana não, ele vai ter muitos jogos e... Eu acho que mas que entregar o goleiro que falha, né? Aquela do Benzema... Eu cheguei a achar que havia irregularidade ali. Porque você não pode atacar o goleiro quando ele tá com a bola na mão e vai fazer aquele primeiro passe. Mas ele tava ali... Mas ele não, ele jogou a bola no pé do cara. Quer dizer, tudo bem, o cara se jogou na bola, mas não tem... Pior que isso aí... Só aquela daquele goleiro que também foi da seleção, lá, o Júlio César, que chutou uma bola na costa do jogador e saiu o gol contra o Flamengo. Quando jogava no Flamengo. Mas era um jogo que não valia nada. Agora esse... Se comparado com a Liga dos Campeões. Não dá, né? Quer dizer, na Liga... Depois ele falha em outro gol. Não, depois o chute... Ontem eu estava assistindo o jogo com meu sobrinho, fanático São Paulino, meu sobrinho, afilhado Eduardo Grando, Borges. E aí ele falou para mim, tio... Qual foi a maior falha? Do primeiro ou do segundo? Pois é. Aí eu falei assim, olha, o do segundo foi terrível, mas é mais comum da gente ver. É mais ver. Comum, exatamente. Agora, a primeira, essa daí é uma coisa que a gente vai demorar muito pra ver. Vai ver no futebol de várzea, vai ver em campeonato estadual, mas numa decisão da Liga dos Campeões. Nem decisão de Paulista acontece isso. O Denis, né? Em 86, eu estava narrando esse jogo pela Rádio Universal de São Roque, ao lado do Rodolfo de Lucas Júnior, que acabou de falar com a gente aqui. Eu estava narrando, o Vladimir Aguimon também, e a gente viu quando o Denis entregou a rapadura pro Tato, e o Tato fez. Aliás, o Rodolfo de Lucas Júnior, a gente narrou esse jogo, e ao nosso lado estava o pai do Tatá Muniz, que há pouco estava acompanhando a gente aqui, o Otávio Muniz, que alguns dias depois veio a falecer. Ele estava comentando pela rádio de São João da Boa Vista. Está acabando o tempo, né? Que eu falei do Tatá Muniz, só para dizer o seguinte. Obrigado ao Tatá Muniz que entrou aqui. O Tatá estava esquecendo o registro. Que o Geraldo Zé de Almeida, que narrou a Copa de 58 pela Jovem Pan. 62 ele narrou pela Record. Quem narrou pela Jovem Pan em 62 foi Fiore Gilhote. Aí ele narrou pela TV... em 70. E quando o Brasil foi campeão em 94, Luiz Alfredo, filho dele, narrou pelo SBT. E aí se falou muito disso, com todos os méritos e tal, mas a gente tem outro filho também, o Tatá Muniz, porque o Otávio Muniz estava como repórter na Copa de 58, de 62, de 70, e o Tatá Muniz estava como repórter de TV na Copa de 94. Então nós temos dois casos de duas famílias, pai e filho, Geraldo Zé de Almeida e Luiz Alfredo. Pai e filho, Otávio Muniz e Tatá Muniz, tendo a felicidade de narrar 4 títulos mundiais. Com ele, só o Zagallo. Tá o DNA na família, né? É isso aí. O sangue da família mesmo. Beleza, pessoal. A gente fecha aqui o nosso Linha Aberta, que a gente possa ter bastante tranquilidade, que a situação se normalize e a gente volta amanhã a partir das 17h30. Um grande abraço ao nosso José Carlos Bolandi Garcia, que hoje não está na mesa e está sofrendo com o Corinthians. E Zé Fernando tem um registro final de 30 segundos. O Glauco Roque de Paula Santos, lá dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Manda um aviso, o tricolor é o único invicto. É verdade. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.